Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Instituto Cidades Sustentáveis preparou o primeiro mapa da desigualdade entre as capitais do Brasil. O levantamento avalia 40 indicadores em várias áreas do poder público municipal. A partir desses dados, foi possível fazer análises e comparações entre as 26 capitais estaduais do país. A primeira edição do mapa das desigualdades entre as capitais identifica enormes diferenças entre essas cidades, tanto na oferta de serviços públicos quanto nas condições socioeconômicas. Quais as capitais brasileiras com menor e maior porcentagem da população abaixo da linha da pobreza? Em qual capital as pessoas morrem mais jovens? Qual capital brasileira tem menos pessoas sem instrução? Para conhecer melhor os resultados desse levantamento e entender o que esses dados representam, o JR 15 Minutos recebe Jorge Abraão. Ele é coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis. Bem-vindo ao nosso podcast, Jorge. É um prazer estar com você, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é Ingrid Gribel, repórter da Record. Ingrid, há um indicador em que a cidade de São Paulo tem a melhor condição? Oi, Celso. Olá, Jorge. Sim, Celso, a cidade de São Paulo tem 100% de sua população atendida por esgotamento sanitário. É a capital com o melhor número. No extremo oposto está Porto Velho, capital de Rondônia. Lá, 5,8% dos habitantes apenas são atendidos por esse serviço público. Jorge, é uma diferença muito grande. A maior parte dos indicadores apresenta diferenças extremas, como essa, entre as capitais. Tem muitas capitais que têm uma desigualdade muito grande. O objetivo do mapa é justamente isso, é mostrar a grande desigualdade territorial que a gente tem no Brasil. Para se ter uma noção, das 6 melhores capitais, 5 estão no Sul e Sudeste. E entre as 6 piores capitais, 4 estão no Norte. Só por esses números a gente pode ver a desigualdade territorial que a gente tem no Brasil, entre o Sul e o Sudeste e a região Norte e Nordeste. Ao mostrar essas desigualdades, quer estimular, na verdade, políticas públicas, investimentos, programas que permitam que no tempo a gente consiga reduzir as desigualdades no nosso país. Esse dado de oferta de esgotamento sanitário para a população reflete um serviço de infraestrutura pública. Que outros indicadores de infraestrutura foram apurados no levantamento? Vários indicadores foram apurados. Os que, na verdade, têm muito a ver com o que as cidades podem fazer, com o que os prefeitos podem fazer. Pesquisas mostram que a população ela está preocupada, na verdade, com problemas que têm muito a ver com a sua vida, com a sua rotina. Então, quando você faz uma pergunta para a população, qual o maior problema da cidade? Normalmente, as respostas são problemas com saúde, problemas com educação, problemas com segurança, mobilidade e por aí vai. Os indicadores que foram selecionados têm a ver com isso. Então, quando a gente pergunta sobre a qualidade na saúde, sobre a qualidade na educação, nós estamos querendo mostrar o impacto das desigualdades nesse processo. Quando você tem um saneamento ruim, uma infraestrutura ruim dentro de uma cidade, você tem um impacto muito forte na saúde nessa cidade, nas doenças da cidade, na redução da idade média ao morrer das pessoas na cidade. Então, é um impacto muito forte. Ao mostrar essas desigualdades, nós queremos estimular que esses investimentos sejam feitos para que a gente enfrente esses problemas. Agora, Jorge, o mapa mostra também aí desigualdades nas condições socioeconômicas dos moradores das capitais. Campo Grande, por exemplo, a capital de Mato Grosso do Sul, tem 1,4% dos domicílios localizados em favelas. Já em Belém do Pará, são 55% dos domicílios. A pesquisa procura identificar a origem dessas diferenças? A origem está justamente no nome da pesquisa, a grande desigualdade que existe. Belém, que é essa cidade que hoje tem o olhar de todo o mundo, porque a COP30, no ano que vem, em 2025, que é o espaço onde se debate os desafios do clima no mundo inteiro, ela vai ser em Belém. E é justamente o lugar onde 55% das pessoas vivem em favelas, onde a condição de saneamento é muito ruim. E nós conseguimos, portanto, mostrar esses problemas para que, num período relativamente curto, a gente efetivamente possa atacá-los e, de alguma forma,
forma mostrar que as cidades, por exemplo, como Belém, que estão na Amazônia, que tem o olhar hoje do mundo inteiro para a Amazônia, que a gente consiga enfrentar esses problemas estruturantes que a gente tem no país. Agora, a mesma Campo Grande, que apresenta a menor proporção de domicílios em favelas, como vimos, tem também a menor taxa de desemprego. É um número aí de 3,4% contra 16,7% em Salvador. É possível relacionar dados do levantamento para se entender melhor esses números? É possível, Celso. Normalmente, esses dados, a gente gosta de fazer, na verdade, as correlações que existem. Quando você tem uma taxa de desemprego baixa, supostamente você tem uma população que tem uma renda que consegue resolver a sua vida no seu dia a dia. Então, ao ter uma população com um emprego, você está resolvendo uma série de outros problemas. Você efetivamente pode estar reduzindo a violência, tem uma melhor qualidade de vida no que diz respeito às questões de habitação, isso tem impacto na questão da saúde. Então, essas correlações são muito fortes. Por outro lado, Salvador, como você citou, que é uma cidade que tem problemas nesse campo, é uma cidade hoje muito violenta. As correlações, elas podem ser feitas e devem ser feitas. Nunca é uma questão só que está relacionada aos problemas. Normalmente, a gente tem uma variedade de questões, mas essas associações, elas podem contribuir muito para a gente enfrentar quais são as causas de determinados problemas para a gente poder, de alguma forma, solucioná-los. Outro indicador muito forte é o que mostra a proporção da população abaixo da linha da pobreza. Em Florianópolis, esse número é de 1%. Em Salvador, é de 11%. O mapa pode servir como instrumento de direcionamento de políticas sociais. Sem dúvida. E eu acho que essa é a maior função que ele pode ter. Ao mostrar essas desigualdades, nesse caso, por exemplo, da linha de pobreza, efetivamente as políticas de assistência social, as políticas de renda, efetivamente devem ser mais direcionadas para Salvador do que para Florianópolis, nesse caso. Você consegue diferenciar onde as cidades estão melhor, onde as cidades têm mais fragilidades, para que as políticas públicas, por exemplo, do governo federal, dos governos estaduais, sejam proporcionais aos desafios que as cidades têm. Então, ele deve ser um orientador da criação de programas, da criação de políticas públicas, do direcionamento de mais investimentos do orçamento para esses locais onde esses problemas estão existindo. Ainda usando Florianópolis como índice, capital de Santa Catarina, tem 13,7% de sua população sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. Em Maceió, Alagoas, esse número é de 30,8%. É uma grande diferença, mas mesmo o número de Florianópolis não é satisfatório. Nós precisamos avançar também muito no acesso à educação do país, né? Essa é uma observação importante, Celso, que você faz, porque nem sempre o melhor local, a melhor capital, os índices, muitas vezes não são satisfatórios, né? O fato dela estar na primeira colocação ou nas primeiras colocações no país não significa que nós temos os problemas resolvidos. Então, as referências, muitas vezes, elas não devem ser só entre nós, né? Nós podemos ter relações em que a gente pegue índices globais, índices de instituições reconhecidas internacionalmente. Então, quando você pensa na saúde, quando você pensa na educação, quando você pensa na infraestrutura, a gente deve ter parâmetros e que a gente busque que sejam parâmetros de grande qualidade. E nem sempre as primeiras colocadas têm isso no nosso país. Outro dado que apresenta uma grande diferença entre os extremos, mas indica que todo o país precisa melhorar nesse aspecto, é o da presença de mulheres nas câmaras municipais. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Câmara tem 30% de vereadoras. E em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o número é de apenas 3,5%. São dois números ruins para as mulheres, não é? Que representam mais da metade da população brasileira. São números ruins. Isso só mostra que os nossos avanços, eles têm muitas dimensões. Nós comentamos aqui sobre questões econômicas, né, de renda, os desafios que a gente tem para resolver essas desigualdades. Nós comentamos sobre questões de impacto social, saúde e educação. Mas esses problemas, eles vão ser resolvidos também quando nós tivermos uma representação na política, que é um outro local de desigualdades. A política, ela é desigual. A
representação política é desigual, quando nós tivemos uma maior equidade dentro da política, né? Nós temos, na verdade, para vocês terem uma ideia, 650 prefeitas no Brasil em 5.570 cidades. Portanto, só 11% das cidades são dirigidas por mulheres no Brasil, enquanto, como você disse, mais da metade, quase 52% da população são mulheres no nosso país. Essa discrepância no executivo, nas câmaras de vereadores, como foi citado, mas também no Congresso Nacional, onde nós temos por volta de 20% somente de mulheres, também são desafios que nós temos. E isso é um alerta para os eleitores, para quem nos ouve também, não é? Considerar essas questões de desigualdade que nós temos de gênero, as questões raciais, são importantes num processo de escolha também, combinados, evidentemente, né, com um alinhamento de ideias que cada um de nós desejamos na transformação das nossas cidades e de nosso país. Nessa mesma linha, foi apurada também a desigualdade de salários entre homens e mulheres. A menor diferença foi encontrada em Macapá, capital do Amapá, com uma razão de 0,97. E a maior diferença está em Campo Grande, com 0,64. Por favor, o senhor pode explicar melhor esses dados e o que eles representam? Quando a gente fala assim, equidade de gênero, ela tem muitas dimensões, como nós falávamos, não é? Ela é na política, mas ela é na renda também, na economia também. As mulheres têm, na média, um salário 20% menor do que os homens nos mesmos cargos. E isso é a média do nosso país. Mas, como você bem disse, isso aparece em diferentes cidades, não é? Com as desigualdades nas cidades, elas mudam. Mas, na média, as mulheres recebem menos. Isso é um desafio que a gente tem no país, é um desafio que as empresas têm, é um desafio que os órgãos públicos têm de efetivamente criar políticas para que haja uma equidade salarial entre homens e mulheres. Agora, um dado que chamou muito a atenção foi a idade média ao morrer. O melhor indicador foi registrado em Belo Horizonte e Porto Alegre com 72 anos. Já em Boa Vista, Roraima, a média ficou em 57 anos. É um número muito baixo. Esse dado é um bom indicador da qualidade da saúde pública ou da má qualidade da saúde pública? Eu diria, Celso, que esse dado da idade média ao morrer, ele é um indicador excelente para olhar a desigualdade que nós temos no nosso país. E mesmo dentro das cidades, há uma diferença muito grande entre a idade média ao morrer, entre bairros ricos e bairros mais pobres. No Brasil existe essa diferença. E por que ele é um grande indicador, Celso? Porque, na verdade, essa idade média ao morrer das pessoas, ela traduz um pouco a qualidade de vida da sua cidade ou de seu bairro. Então, no caso das cidades, as cidades com baixa idade média ao morrer, como você citou, de 57 anos, por exemplo, é porque uma série de indicadores contribuem para isso. É porque a habitação é precária, porque a qualidade da saúde e da educação são ruins, porque a mortalidade infantil é alta, porque o homicídio de jovens, especialmente de jovens, é alto. Tudo isso faz a idade média ao morrer reduzir. Então, ao atacar esse indicador, ao melhorar esse indicador, obrigatoriamente nós estamos enfrentando uma série de indicadores de desigualdade que podem melhorar a qualidade de vida. Eu diria que se um governador de estado, se um prefeito se propõe a reduzir a desigualdade da idade média ao morrer na sua cidade, será a maior obra que ele está fazendo, porque ele terá que efetivamente atuar em muitos indicadores que são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é o que nós estamos efetivamente buscando. Ou seja, Jorge, nós estamos em ano de eleições municipais e muitos dos dados mostram desafios para os novos prefeitos ou prefeitas que serão eleitos este ano. Eles podem servir também de instrumento para que os eleitores façam suas escolhas, né? Podem muito servir de referência, Celso. A gente entende que, ao trabalhar com dados, ao mostrar que uma cidade está com nível muito alto de homicídios ou com uma baixa qualidade de educação, e os dados estão mostrando como isso se deu nos últimos anos, a gente pode fazer perguntas para os candidatos, independente dos partidos, e fazer perguntas sobre a questão de como eles vão enfrentar esses problemas, mas baseado em dados. E com
isso, qualificar o debate eleitoral e sair daquela conversa que só está no vamos melhorar, e estamos com intenção de melhorar, mas como você vai melhorar esses dados se eles estão apresentando esse tipo de problemas atualmente? Quais são suas políticas? Quais são suas propostas? E a partir daí, a população definir pelo candidato que ela entender que está respondendo às questões que são sensíveis a ela. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação de Jorge Abraão, coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis. Cumprimentá-lo pelo excelente mapa da radiografia da realidade das capitais brasileiras. Muito obrigado, Jorge. Foi um prazer, Celso, estar com vocês. E agradeço também a presença de Ingrid Gribel, repórter da Record. Obrigado, Ingrid. Muito obrigada, Celso, e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.